Pessoal, bom dia a todos, mais uma vez. Peço mais uma vez desculpas a vocês pelo incômodo aí. Travou toda a internet aqui na minha casa, não sei o quanto foi pro ar aí. Então a gente está iniciando novamente a nossa transmissão na manhã de hoje, ok? Como eu não sei exatamente o quanto aconteceu, enquanto o pessoal também vai entrando aqui na nossa transmissão, eu vou colocar novamente aqui a oração de São Francisco, que a nossa amiga Kátia gravou com muito carinho pra gente. A Kátia é uma companheira aqui do nosso trabalho. Então, para a gente ouvir novamente, enquanto o pessoal entra novamente na nossa transmissão, eu vou colocar aqui a oração de São Francisco para vocês, ok? Bom dia a todos, que a paz esteja em nossos corações. Nesse momento nós estaremos cantando a oração de São Francisco de Assis. Espero que todos estejam conseguindo assistir. Acho que a internet deve estar com alguma instabilidade aqui no meu bairro, na minha casa. Pessoal aqui do YouTube pelo menos está mandando mensagens aqui, ó. O João Assunção, Luciana de Souza, Beto Carvalho, meu amigo, que trabalha comigo, Silvia Leme. Então espero que vocês estejam ouvindo. Pelo menos agora eu vou conseguir colocar a nossa amiga Ivani, que já está na tela agora com a gente. Espero que vocês estejam todos assistindo. Ivani, você está me ouvindo bem agora aí? Bom dia. Bom dia, Wilson. É um prazer estar com vocês. Estão ouvindo super bem, sim. Vai dar tudo certo. Se eu me lembro de Herculano, até dá passe vale no computador, viu? Quem sabe agora acho que vai dar certo. O pessoal agora está vendo a Ivani. Já vi funcionar. Já vi funcionar, viu, Wilson? Pois é. A Ivani acho que não está me vendo, porque assim, só para o pessoal entender, a gente faz as nossas transmissões aqui com convidados pelo Skype. E talvez a Ivani não esteja me vendo no Skype dela, mas ela está me ouvindo, ela sabe que está no ar. Então isso é o mais importante nesse momento. A gente não estava conseguindo colocar a Ivani no ar, agora pelo menos ela está no ar. Ivani, peço desculpas mais uma vez a você, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores que estavam nos acompanhando. Coisas de internet que acontecem, né? Infelizmente a gente não está podendo fazer o trabalho presencial, então a gente está fazendo
as nossas transmissões pela internet, estamos sujeitos a essa instabilidade, né? Ainda que hoje é domingo, em tese, nem todo mundo está usando a internet, né? Durante a semana, às vezes a internet é até mais congestionada. Então, Ivani, eu não sei o quanto o pessoal ouviu antes, né? Então a gente vai começar do zero aqui o nosso bate-papo de hoje. Para quem não sabe, né? A Ivani ela é apresentadora do programa Nossos Irmãos Animais, da Rede Boa Nova de Rádio. É um programa que foi apresentado durante muitos anos pelo Marcel Benedetti, médico veterinário espírita, que há 10 anos já não está mais entre nós, né, fisicamente, mas deixou todo o seu legado de informações, o seu conhecimento através dos livros. E a Ivani conviveu durante muitos anos com o Marcel, inclusive até os instantes finais da vida dele, né, enquanto ele estava no hospital, doente. A Ivani assumiu depois o programa da rádio, né, que o Marcel apresentava, então ela tem muita experiência, né, tem todo o conhecimento de causa para falar do Marcel Benedetti, que é o inspirador do trabalho que a gente realiza aqui em Sorocaba, no Jefa. A Ivani também tem o trabalho que ela coordena em São Paulo, né, no grupo Espírita Alta de Souza. Também está parado, né, Ivani, por conta da pandemia. Então, Ivani, para começar o nosso bate-papo, eu começo te perguntando, como é que o Marcel adentrou a sua vida, como você conheceu ele? Imagino que seja por conta da questão espiritual dos animais, né? Com certeza, mas antes de mais nada, eu quero dizer, Wilson, que é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. E, assim, obrigada pela oportunidade, principalmente de falar desse assunto que é tão prazeroso, né, que é falar do Marcel. Bom, como sempre, né, eu fui criada, Wilson, numa casa espírita desde 5 anos de idade. Ou seja, faz mais de 45 anos. Não vale fazer a conta da minha idade, tá? A gente, mesmo sendo uma casa espírita, mas nunca teve, as casas espíritas, uma preocupação maior de se falar sobre a espiritualidade dos animais de uma forma um pouco mais incisiva, né? O que o Marcel fez? Ele trouxe à tona todo esse assunto, porque sempre existiu, está lá na doutrina, mas ele trouxe à tona. E como não se falava muito, eu não tinha muito conhecimento dessa parte, por incrível que pareça. A gente tinha algumas coisas deturpadas sobre o assunto. E uma das coisas deturpadas é que eu entrava em desespero cada vez que um animalzinho morria. E eu tinha acabado de socorrer uma cachorra, que depois acabei descobrindo que era uma pastora belga. E além de todas as doenças pré-existentes já, ela acabou tendo um câncer, que era um condrosarcoma na cavidade nasal. Fez químio, não deu certo, um monte de tratamento que não deu certo, que ela passou muito mal com os tratamentos, até que um belo de um dia, que foi um diagnóstico devastador para mim, a veterinária disse que ela tinha 1 semana de vida. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, que eu acho que era dia 1º de julho de 2007, eu estava no quarto, eu só escuto a minha irmã, vem ver esse veterinário falando da espiritualidade dos animais. E era o Marcel. Bom, naquele momento, para mim, significou Marcel Benedetti, o Salvador. E de uma certa forma foi mesmo. Em todos os sentidos, não só da minha cachorra, mas um salvador da minha própria vida. E eu vou explicar por quê. Naquela mesma semana, eu marquei a consulta com o Marcel, veterinário, que ele começou a ser o veterinário dela, da Natasha, e em seguida eu marquei o tratamento espiritual, que foi na mesma semana. Em 2 meses, a Natasha estava curada desse câncer. E assim, foi uma coisa muito chocante, porque o tumor caiu para fora, né? E tem laudos para dar provas sobre isso. E ao mesmo tempo, eu fui me dando conta e entendendo melhor sobre a espiritualidade dos animais. Então foi assim que eu conheci o Marcel Wilson, foi dessa maneira que ele entrou de uma forma devastadora na minha vida, como amigo, como mestre, né? E isso está rendendo até hoje, né? Que legal. Pessoal, acho que todo mundo que conhece um pouco, né, dessa área da parte espiritual dos animais já deve ter ouvido falar dos livros do Marcel. Até vou colocar na tela aqui para o pessoal só acertar uma coisinha aqui, ó. Esses são os livros do Marcel Benedetti. Alguns deles, inclusive, nós vendemos no Jefa, né? Não para ganhar dinheiro, mas para divulgar realmente essa questão, né,
da espiritualidade dos animais. Porque, infelizmente, Vani, você sabe muito bem disso, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Não são todos os centros espíritas, né, que falam sobre isso. Inclusive, era um desejo do Marcel que os centros espíritas abrissem as portas, né, para essa questão dos animais, porque, infelizmente, existe ainda muito preconceito no meio espírita em relação a isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você já tem um trabalho há muito mais tempo que o nosso aqui, a gente está completando 7 anos do nosso trabalho, né? Você já trabalha com isso há muito mais tempo. Mas essa questão dos centros espíritas, né, que é uma coisa que o Marcel brigava, no bom sentido, muito por isso, né, para que as casas espíritas abrissem suas mentes, abrissem suas portas, para que os animais pudessem também ser tratados e serem ajudados da mesma forma que nós humanos, né? Como é que você lidou com isso? O que o Marcel passou para você enquanto estava vivo, né, enquanto estava encarnado, em relação a isso? Então, Wilson, na verdade, desde a época do Marcel, e antes até, existe uma desinformação. Por quê? Na verdade, as pessoas são contra esse trabalho por falta de estudo da doutrina. Porque se compreendesse melhor o espiritismo, eu estou falando da compreensão, não é o achismo. Né? Então, aquela questão que está no livro dos médiuns, o senhor T magnetizou o seu cão, as pessoas não conseguem diferenciar o que é magnetismo e o que é passe espiritual e o que é passe magnético. Então, assim, o passe magnético é a sua própria energia, que é boa, mas se você tiver com má intenção, você pode prejudicar alguém. Agora, o passe espírita junta o nosso fluido com o fluido dos espíritos. E, assim, eu vou usar para você uma frase que a doutora Ivênia falou uma vez no programa, a doutora Ivênia Prada: um ato de amor não pode matar ninguém. E o Marcel sempre lutou com isso, tanto é que ele tem um livro que é direcionado aos espíritos, chamado Os Animais do Espiritismo, que é tudo que está na doutrina e espiritualidade dos animais. Porque até os servos, isso, tem nada que fale isso. O Marcel sempre disse assim, e isso é sobre a espiritualidade seria basicamente as nossas atitudes em relação a eles, né? Então, entre aspas, não era provar muitas das nossas vidas do que a gente imagina. E principalmente, né, Wilson? Eu sempre falo em palestras, até na rádio já falei, se nós formos na história, os grandes espíritos, não só espíritas, mas os grandes espíritos que passaram pela Terra, todos eles davam valor aos animais, a começar com Jesus, que nasceu entre eles. Então, assim, no meu ponto de vista, e era no ponto de vista do Marcel também, é uma grande teimosia, essa dificuldade das pessoas aceitarem que os animais são nossos irmãos, que eles são espíritos em evolução, que eles vão um dia chegar assim à fase de humanidade e que nós temos uma responsabilidade física e moral para com eles, né? Então essa foi sempre a luta do Marcel, de provar, né? De trazer à tona, foi isso que ele fez, ele trouxe à tona a espiritualidade dos animais. Porque você veja, no seu trabalho, no nosso, que na verdade é um trabalho só, porque o trabalho na verdade não é nosso, é da espiritualidade. Então são espíritos, uma equipe muito grande, que a gente sabe disso, que trabalha nas casas espíritas no dia do trabalho com os animais. Os espíritos que cuidam deles, né, da equipe de Francisco de Assis, que tem os veterinários, que tem os freis. Nunca aconteceu, nem no seu e nem no nosso, o desencarne de algum animal por conta do passe. Então isso não passa de desconhecimento, de falta de estudo da doutrina espírita. E assim, eu vejo o espiritismo, o Marcel era da mesma opinião, que é uma doutrina de interpretação de texto, não é de achismo. Então nós temos que ler a codificação, estudar as obras básicas e outros livros também, mas sem aquela visão distorcida das coisas, sem uma visão pré-concebida das coisas, de ler aquilo, de estudar, interpretar de acordo com o que ele é de verdade, né? Espero ter respondido a sua pergunta. Esse era o grande sonho do Marcel,
né, de trazer, e quanto mais casas fizessem isso, o grande sonho dele era que toda casa espírita tivesse um dia para os animais, como tem um dia para a mocidade, como tem um dia para os idosos. Tem um dia agora há pouco, Ivani, acho que o pessoal está com alguma dificuldade ainda para assistir, não sei o que está acontecendo aqui. A gente está dando umas osciladas aqui, minha esposa Vanessa está até monitorando a transmissão aqui. Não sei se o pessoal está conseguindo ouvir plenamente todo mundo aí. Enquanto você estava falando, estava dando umas picotadas no seu áudio também. Então eu não sei se o pessoal que está nos assistindo também está com a mesma dificuldade. Mas eu não sei se aí vem tanto, Wilson, mas aqui está ventando também. Então eu não sei se isso está atrapalhando, né? Pode ser. A gente sabe que tem dessas coisas na internet. Tem dessas coisas. O pessoal do Face aqui não... Se alguém estiver assistindo com alguma dificuldade, manda mensagem aqui, ó, no Face. No YouTube o pessoal está falando que agora melhorou. Nem todo mundo está mandando mensagem aqui, mas enfim, pelo menos para a gente ter um retorno, né, do pessoal, né, em relação a isso. Ivani, a gente sabe, você já falou muito bem sobre isso. Infelizmente não são todas as casas espíritas que fazem esse tipo de trabalho. Aqui na região de Sorocaba mesmo, até onde a gente sabe, só o Jefa realiza esse trabalho. Recentemente eu conversei com o pessoal de Porto Feliz, que é uma cidade próxima aqui. Eles já estão realizando estudos, né? Pelo menos tem um grupo de estudos sobre a espiritualidade dos animais, acho que já é um grande passo. Eles ainda não iniciaram o trabalho propriamente dito, mas pelo menos estão em vias dele, acho que já é um grande passo. Tem um pessoal de uma moça que agora ela está em Araçatuba, que é mais para o interior ainda, né? Mais para o norte do estado. Também tem um grupo de estudos, também estão pensando em começar esse trabalho, ou seja, pelo menos no interior aqui as coisas estão começando a aumentar. A gente sabe que em São Paulo já tem alguns centros que, em São Paulo, na grande São Paulo, né? Tem alguns centros que já fazem esse trabalho, né? Talvez nem todos sigam mais ou menos a linha do Marcel, mas pelo menos estão fazendo alguma coisa, o que já é um grande passo, né? Talvez o sonho do Marcel já está começando a se realizar, né? Vendo outros centros espíritas, pelo menos abrindo suas portas, né? Como você disse, da mesma forma que a gente tem a evangelização infantil, que a gente tem um trabalho para idosos, por exemplo, trabalhos de caridade, né? Para com as pessoas, com os animais é a mesma coisa, né? É apenas mais um dia de trabalho da casa e que não vai, né, prejudicar o andamento da casa, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, né, realmente para o centro espírita. Eu costumo brincar aqui, Ivani, que às vezes o ser humano dá mais trabalho na casa espírita do que o animalzinho, né? Às vezes o ser humano vai numa palestra, às vezes fica lá, não presta atenção na palestra, às vezes fica dormindo, às vezes fica mexendo no celular, infelizmente é algo muito comum. Lógico, os animais às vezes latem, como os meus estão latindo aqui do lado, né? O pessoal deve estar ouvindo também, né? É normal, né? A gente está nas nossas casas, né? Não dá a gente não tem um estúdio próprio para isso, né? A gente não tem uma estrutura como uma rádio, por exemplo, que abafa o som externo. Então é natural que as pessoas ouçam cachorro latindo, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas nessa questão do trabalho que as pessoas imaginam que vão ter no centro espírita, o que o Marcel dizia a respeito disso? Ele que trabalhou, ele não chegou a trabalhar no centro que você está hoje, né, porque não deu tempo, mas ele trabalhou em outros centros, ele tinha, né, essa percepção desse trabalho, entre aspas, que as pessoas imaginam que um centro vai ter ao acolher um animalzinho para fazer um trabalho espiritual. Não, na verdade você falou tudo, né, Wilson? Os animais que menos dá trabalho, né? Geralmente a gente tem que pedir para as pessoas ficarem quietas, os animais, né? Principalmente depois da morte de Francisco de Assis, que é batata. Né? Quando a gente começa, geralmente os animais já começam a relaxar, né? O Marcelo é um grande estudioso do espiritismo e da ciência também. Então, o conhecimento dele era muito alto, e tanto da parte científica, ele como um profissional da saúde, mas também da parte espiritual. Como eu disse, ele escreveu esse livro de pesquisa que chama Os Animais Conforme o Espiritismo, que é Kardec puro. Então, e a gente tem que ver, Wilson, que os animais não vão sozinhos no centro. Você não abre a porta e a pessoa fica lá fora, o animal entra para tomar passe sozinho, ver a palestra sozinho. As pessoas vão junto. Então, a gente percebe, que eu acho que você deve perceber, que é um tratamento familiar.
todos tratam, não é só o animal. E assim, nós cansamos de ver reações assim, tipo, a família não se dava, por amor a um animal, começa a fazer o evangelho no lar novamente, e começam novamente a ter um convívio mais pacífico entre eles, né? E isso quem propiciou, na verdade, foi o animalzinho. Então a gente percebe que a espiritualidade, muitas vezes, né, tem essa programação através dos animais para ajudar os seres humanos. Nós temos que entender que somos todos irmãos, que eles nos ajudam, que nós ajudamos a eles também. Eles muitas vezes são responsáveis pelo nosso equilíbrio, porque quantos que não fazem besteira porque tem um animalzinho em casa e não quer deixar ele, porque não tem vontade de viver muitas vezes, né? Nós pegamos casos assim. Então veja a importância, não é um trabalho, eu sempre falo, especificamente para os animais. É um dia que eles podem entrar na casa, que é permitido, vamos dizer assim. Mas é um trabalho para todo mundo, não é um trabalho específico. A família toda trata, inclusive nós também, não isso. Exatamente. Porque a gente acaba, muitas vezes, recebendo essa ajuda também. Né? A gente não está só trabalhando, a gente também está recebendo toda essa ajuda através do trabalho. Então, assim, eu vejo, e o Marcel também via, esse tipo de trabalho de espiritualidade, que é um trabalho que deveria ser normal em relação aos animais, como uma grande oportunidade do exercício da caridade, em primeiro lugar, da divulgação do espiritismo, porque quem vai no nosso trabalho vai ouvir uma palestra espírita, vai ser falado do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, muitas vezes. E isso é divulgação do espiritismo. E como Emmanuel disse para o Chico, a sua divulgação é a maior caridade. Então, assim, e quantas pessoas que não são ajudadas, porque quando o animalzinho é curado, elas mudam totalmente a sintonia, mesmo que não seja, encara o desencarne de uma forma diferente. Isso era o que o Marcel realmente queria, que todo mundo fosse ajudado, não só o ser humano, mas também os animais. E, assim, ele fez isso com muita maestria, não só dentro da casa espírita, mas também fora da casa espírita. Perfeito, Marcel? Não, estava longe de ser. Né? A gente brincava, às vezes chamava ele, mas será o Benedetti? Tipo, uma vez quando ele deu palestra, ele falou assim, agora você já sabe, né? Se não for vegetariano, vai todo mundo para um umbral. Eu falei, Marcel, não é assim, não vai acontecer isso, né? Mas era tanto amor que ele tinha pelos animais, que ele tem, né, com certeza, que ele queria mudar tudo logo, e principalmente porque ele sabia que ele ia desencarnar logo. Então a gente até brincava, falei, Marcelo, você quer ir lá pro bem bom e deixar a gente aqui, né? Até a gente brincava com ele. Mas ele sempre falou, desde que eu conheci, ele sempre disse que ele ia desencarnar logo e realmente foi. Não isso. Então, ele está por aí, a gente sabe que ele está por aí, ele está continuando, está auxiliando não só no nosso trabalho, mas em todos os trabalhos com os animais. Se eu conhecia bem ele vai se meter em tudo mesmo, ele vai querer ajudar em tudo que ele puder. Ele já faz isso em vida e a gente precisa entender. As pessoas, quando desencarnam, não mudam a personalidade, né? Mas eu sempre tive, e ele deixou bem claro que ele ia ficar se comunicando. A gente recebe uma série de mensagens, né, se dizendo ser do Marcel. Primeiro, repito, o Marcel não muda, ninguém muda a personalidade assim de repente. Ele era um homem tímido. Segunda coisa, ele só de dizer que ele não ia se comunicando, tinha medo que isso prejudicasse as pessoas, consequentemente as animais. A gente vê hoje em dia muitas pessoas falarem absurdos em relação à doutrina, falando que foi Marcel que disse em espírito. Então ele tinha muita preocupação. Então, as pessoas estudarem a tomar cuidado com as mensagens, as comunicações que recebem, porque só se separar o joio do trigo. Então, essa também era outra grande preocupação do Marcel. Por quê? Ele também sabia que muitas vezes se acredita em bobagem, em comunicações de espíritos que dão mensagens longas e assina por ele, em dar mensagens falando sobre a espiritualidade
dos animais, mas de uma forma que não está dentro da doutrina espírita, ele tinha uma grande preocupação com isso. Porque ele sabia que quando isso acontece, o que é o trabalho espiritual dos animais é desmoralizado. E muitas casas espíritas hoje em dia, infelizmente, Wilson, não aceita, isso é o que chegou até mim, tá? Não aceita o trabalho por causa dessas coisas. Então vejo que quem é prejudicado é quem menos merece, que é justamente os animais. Então se a gente diz que tem esse amor a eles, então eu queria até passar para vocês, que fizesse o que o Marcel deixou. Foi a grande preocupação. Na última vez que eu vi o Marcel com vida no hospital, quando eu fui visitá-lo, ele falou assim, jamais deixe de... nunca saia do espiritismo, Kardec, porque senão o trabalho acaba. Quem é prejudicado são os animais. Foi um pedido que ele fez que eu não permitisse que saísse do espírita, né? Então, esse foi o grande conselho dele. E é o que eu vou passar para vocês. Aconteça o que acontecer, que não sai. Às vezes a pessoa vai ficar magoada, vai. Mas é como dizia a dona Virgínia Pires, esposa do Herculano Pires, é melhor ficar vermelho 5 minutos que amarelo a vida inteira. Um dia a pessoa vai dar razão. Esse era o Marcel Benedetti, essa preocupação dele. Inclusive, não se estudar somente a parte que diz respeito aos animais, estudar a doutrina, para que não caísse em erro, para que não aceitasse bobagens como verdade. Esse foi o grande legado do Marcel, que ele deixou, além de todo o amor aos animais. Legal. O pessoal deve estar ouvindo minhas cachorras latindo aqui. Tem um gato aqui no telhado, as cachorras estão desesperadas aqui por causa do gato. Então, é natural que fique latindo. Ivani, eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Eu não tenho a pessoa registrada na minha agenda, então eu não sei o nome, a pessoa também não deixou o nome aqui. Na verdade, ela fez 2 perguntas. Primeiro, o livro Todos os Animais Merecem o Céu, o Marcel psicografou esse livro ou não? E a outra pergunta é, desde que ele desencarnou, já faz 10 anos que o Marcel desencarnou, em algum momento, em alguma situação... Repete para mim a pergunta, Wilson. Oi, você não ouviu, Ivani? Não ouvi a questão. Fala de novo, por favor, Wilson. Cortou aqui. Tá, são 2 perguntas em uma aqui. A pessoa não deixou o nome aqui. É DDD 15, é da região de Sorocaba, mas a pessoa não deixou o nome. São 2 perguntas. Primeiro, se o livro Todos os Animais Merecem o Céu, o Marcel psicografou esse livro ou não. E a segunda, se desde que ele desencarnou, em algum momento, você ou a família recebeu alguma comunicação que vocês saibam que é realmente do Marcel. Tá certo. A primeira questão do livro Todos os Animais Merecem o Céu é totalmente psicografado, sim. E o Marcel não é o veterinário, tá? O Guilherme, todo mundo confunde. Né? Esse veterinário existiu, mas não é o Marcel. Mas o Marcel era um dos estudantes, tá? Então, a primeira questão, se o livro é psicografado, mas, repito, o Marcel não é o veterinário. Eu também confundi na época e perguntei para ele falou, não sou veterinário, Guilherme. Mas ele era um dos estudantes, ele foi levado realmente, muitas vezes, à espiritualidade para entender o que estava acontecendo. Quanto a comunicações, em 10 anos, no mesmo dia, o Marcel se comunicou com a gente e com a Cláudia, a esposa dele, uma única vez. E nessa vez, por que a gente identificou? Primeiro, foi um médium que nunca viu Marcel na vida, ele nem gostava dos animais. Era um médium meio perturbadinho, inclusive. Né? Desculpem, mas é a realidade. Nunca ouviu falar do Marcel. E ele usou palavras específicas, ele não deu o nome. Mas ele deixou bem claro. E assim, o interessante é que foi no mesmo dia, às 7 da noite, e depois às 9 da noite, às 7 da noite com a Cláudia, a esposa dele, e às 9 da noite no trabalho que eu frequento na casa do Herculano. Você vê, não foi no Alta, foi no Herculano, que é uma outra casa, que é o Grupo Espírita Caibachuto, que é onde eu frequento, né, durante a semana. E ele foi exatamente a mesma coisa. Tanto para a Cláudia, a esposa dele, quanto no trabalho também. Que ele não ia ficar se comunicando, que jamais ele vai dar instruções,
que ele ia cuidar, que a gente poderia sentir a presença dele, mas que ele jamais iria se intrometer, tanto no tratamento veterinário, que existe veterinário para isso, ele não ia ficar dando comunicações, ele voltou a repetir que isso poderia prejudicar as pessoas, que ele jamais ia assinar as comunicações, né? E quem conhecesse ele iria reconhecer. Então, assim, que quem precisasse dele, que pode chamar, ele iria ajudar sempre que possível. Que se ele não pudesse, ele iria chamar uma outra pessoa, ele ia pedir para outra pessoa vir. Mas ele está disponível ao trabalho sempre. Então, assim, a gente percebe, Wilson, em várias casas que sentem a presença dele, inclusive lá no Alto, mas em outras casas também. O Marcel não tem exclusividade com a gente, porque éramos amigos. E, em hipótese alguma, o interesse dele sempre foi em ajudar os animais, mas ficar se comunicando em hipótese alguma. Então, assim, precisa tomar muito cuidado. O Marcel era um homem de extrema bondade e de extrema calma. Jamais ele deu detalhes das coisas, né? Mesmo ele tinha contato com a espiritualidade muito forte. E uma das coisas que ele falou antes de desencarnar também, ele falava, a nossa mãe falou que não era para acreditar em todo mundo. E, inclusive, ele falava que o espírito que cuidava dele, o mentor dele, aparecia a cada 6 meses e olhe lá. Então, assim, precisa tomar cuidado, né? E ele reiterou o pedido de jamais sair da doutrina espírita. Então, se o Marcel se comunicou sim, uma única vez nesses 10 anos. O que eu recebi de mensagens se dizendo ser Marcel e não era, é uma quantidade muito grande. Então, inclusive de elogiando casas espíritas, ele jamais faria isso, tá, gente? Porque ele jamais fez isso nem com a gente, né? Não faria isso com os outros, que ele sabe que isso prejudica. De elogiar, não, o melhor trabalho quem faz são vocês. Jamais o Marcel faria isso, né? Jamais daria detalhes do que aconteceu com o animalzinho. Ah, não, o animal está comigo aqui no plano espiritual, ele vai encarnar em tal dia, em tal hora, na tal raça. Jamais. Que foram coisas que a gente recebeu. Então, né, e foi uma comunicação muito rápida, sabe, Wilson? Muito rápida. E repito, médium desconhecido que nunca viu ele na vida. E eu reconheci a comunicação, que eu era a única que conheceu o Marcel naquele momento, por palavras específicas que ele usava. E pela calma. E eu fiz um teste. Um espírito bom jamais vai se ofender se você duvidar dele. E eu fiz um teste. Eu falei, você é o Marcel? Ele não respondeu. Aí eu brinquei com ele, uma das brincadeiras que a gente tinha. Pelo sorriso eu reconheci. Aí começou a falar e a gente reconheceu. E o impressionante foram as mesmas palavras usadas como ele falou com a Cláudia, a esposa dele. Então, eu acho que não tem dúvidas nesse sentido. Eu espero ter respondido, tá? Sim, sim. Ah, inclusive tem um comentário aqui no Face sobre a primeira pergunta, a Simone Costa, que é tutora do TED, né? Algumas pessoas a gente lembra mais do animalzinho do que da tutora, mas a Simone, ela quase que desde o começo... É o Wilson, da gente lembrar mais do animal do que do tutor, né? É, normal. É que a Simone, quase desde o começo, ela tá com a gente, né? Ela mandou um comentário aqui no Face, eu achei que fosse o Guilherme, no caso do livro aí, do Todos os Animais Merecem o Céu. E realmente, eu também, a primeira vez que eu li, eu confesso sim, velho, como eu falei, eu não conheci o Marcel em vida, né, enquanto ele estava encarnado. Eu só conheci as obras do Marcel, só conheci o Marcel Benedetti, quando um dia eu ouvi o programa na rádio, aí eu entrei em contato com vocês, né, que eu tive um primeiro contato com essa questão espiritual de uma outra forma, mas quando eu conheci o Marcel através de vocês, né, pelas obras dele, enfim. E aí a gente acaba se apaixonando pelo legado dele, né, jamais, como você disse, o Marcel era um homem, era um ser humano, jamais idolatrar o ser humano, mas ele deixou um legado, né, de informações muito, é um conteúdo muito rico, né, para quem quer conhecer a respeito desse assunto, para quem quer iniciar, né, nesse assunto da espiritualidade dos animais. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, e quando eu li o livro pela primeira vez, né, eu também achei que ele estava relatando a história dele, né, de alguma forma, mas esclarecido aí a dúvida. Oi, pode falar, Ivana. Não, inclusive o nome dos personagens mais importantes, que é a Cláudia, é o nome da esposa. Guilherme, nome do filho do Marcel. Gustavo, nome do outro filho do Marcel.
Vivian, nome da filha do Marcel. Então são personagens fictícios, Sim. né? Então, mas a história, o acontecido realmente houve, tá? Legal. Então, assim, tanto que o livro ganhou o concurso, o João Casterdelli, promovido pela editora Mundo Maior, né? Bacana. Inclusive esse livro, o livro Todos os Animais Merecem o Céu, ele foi a Rádio Boa Nova de Sorocaba, né, eu confesso que eu não sei se eles ainda têm esse trabalho, eles tinham um programa que era a radionovela. Então eles gravaram muitos livros, né, da doutrina espírita, né, em formato de radionovela. Um deles foi o livro Todos os Animais Merecem o Céu, inclusive está disponível, né, no site da Rádio Boa Nova, né, acho que foram 4 episódios, se não me engano. Então, quem às vezes tem preguiça de ler o livro, né, às vezes não consegue comprar o livro, está disponível, né, no site da Rádio Boa Nova o programa, né, o áudio, né, do programa, a radionovela do livro Todos os Animais Merecem o Céu. A Ivani já deve ter escutado também, né, e foi produzido pelo pessoal da Rádio Boa Nova aqui de Sorocaba. Ivani, é muito bom, né? Ivani, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, né, a gente já tomou bastante do seu tempo, né, a gente teve aí alguns probleminhas técnicos, né, para o pessoal, né, que é espírita, às vezes trabalha numa casa espírita, né, que desejar iniciar o trabalho de assistência espiritual aos animais. Né, que, como a gente sabe, é um trabalho muito simples, né, não requer tantos recursos assim, precisa, é claro, de disposição, de amor, precisa, é claro, das pessoas gostarem de animais, né, não adianta a pessoa iniciar um trabalho como esse e não gostar de animais, é como alguém que trabalha na evangelização infantil e não gostar de criança, né, não dá certo. Claro. Que conselho você, se é que a gente pode dizer assim, que informação você pode dar para essas pessoas, para essas casas espíritas que queiram iniciar esse trabalho, por onde começar, como você começou, como o Marcel, se o Marcel estivesse encarnado, o que ele diria para as pessoas que querem iniciar esse trabalho, por onde começar? No nosso site, Wilson, que é o marcelbenedetti.com, tem lá, criando o trabalho espiritual para os animais. Aquilo foi o próprio Marcel que deixou, né? Todo o esquema de como fazer, mas é imprescindível e extremamente importante. Não se faz o trabalho sem o estudo. É importante você ter um estudo, principalmente, tem que ter o conhecimento do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Por quê? Pelo motivo que eu falei anteriormente, que foi ele mesmo que deixou. Para não se deixar levar pelas mistificações, para que não seja enganado, para que os animais não sejam prejudicados. Então, se ama de verdade os animais, prove. Isso, Marcelo, é uma coisa que ele falava. Prove como? Estude para fazer esse trabalho. Para que esse trabalho tenha todo o apoio possível espiritual. O Marcelo dizia uma coisa, é verdade. Se a gente quer melhorar, a gente tem que melhorar primeiro o nosso arquivo mental. E nosso arquivo mental a gente melhora com os estudos. Não dá para fazer o trabalho sem o estudo da doutrina espírita, né? Não quer fazer o curso, mas estude por conta, pelo menos, né? Vocês têm o curso de espiritualidade dos animais, a gente também tem. Então, assim, que estude o curso, mas não só o curso, estude toda a doutrina. Isso é extremamente importante para o trabalho, né? Não adianta só ter a mediunidade, porque senão a gente pode ser vítima, entre aspas, né, que não existe vítima, de um processo obsessivo. E os maiores prejudicados são os animais, que são quem não merece. Então, assim, o amor que nós temos aos animais tem que estar diretamente ligado à nossa responsabilidade e ao nosso comprometimento. Entrou no trabalho espiritual? Eu não concordo, eu não gosto muito daquela pessoa. Mas será que isso é mais importante do que o amor por eles? Então, que pensem direitinho sobre isso. É dureza. Eu e você sabemos o quanto é duro, né, Wilson? É difícil. Mas também é extremamente gratificante. Então, a minha dica, que foi o que eu aprendi a minha vida inteira, não só com o Marcel, mas também na Casa Espírita, com o Herculano Pires, que eu tive o privilégio de ter conhecido. A esposa dele também, a Heloísa Pires, também, que está viva aí fazendo palestra. Estudem. Tenham comprometimento, né? Ninguém atrasa para ir num casamento, né? Fica dias se preparando. Por que tem que atrasar e faltar no trabalho com animais? É um trabalho voluntário, é um trabalho difícil, muitas vezes, porque a gente lida com situações difíceis, mas é um trabalho extremamente gratificante. Então, é assim, e a gente tem de retorno disso tudo, primeiro,
a fisionomia dos próprios tutores que chegam num dia desesperados e no outro a fisionomia muda. E isso é extremamente gratificante, né, Wilson? É verdade. Vani, quero muito agradecer você por estar presente aqui com a gente hoje. Peço mais uma vez desculpas a você e aos nossos ouvintes pelos probleminhas técnicos aqui. A internet ainda está, pelo que eu percebi, ainda está oscilando um pouco, talvez por conta de muita gente acessando, mesmo sendo domingo, né? Então às vezes dá uma falhadinha no áudio, né? Mas acho que o pessoal conseguiu pelo menos captar aí um pouco do conteúdo, né? A essência, exatamente, daquilo que foi o Marcel Benedetti, né? Foi um inspirador para todos nós, para você principalmente, que conviveu com ele, teve o privilégio, né, digamos assim, de conviver com ele. Infelizmente eu não o conheci encarnado. Talvez um dia, quando eu chegar no plano espiritual, quem sabe eu possa dar um abraço nele, né, um abraço afetuoso, e agradecer a ele, né, por tudo que ele deixou para a gente como legado, como informação. Só complementando o que você falou em relação ao estudo, acho que, acima de tudo, a disciplina que o Emmanuel recomendou ao Chico Xavier, né? A disciplina, acima de tudo, em estudos, em a gente se dedicar a algo que a gente realmente entende que seja importante, né? Todos os trabalhos de uma casa espírita são importantes, todos, independente da casa ser grande, da casa ser pequena, né? E cada casa tem a sua característica, né? Às vezes a gente fica naquela ânsia, né, de querer que seja do jeito que a gente imagina que seja o correto, né? Por exemplo, tem várias casas, né, que a gente sabe, né, que fazem o trabalho de assistência espiritual aos animais. Talvez nem todas sigam mais ou menos o que o Marcel deixou como legado, mas o mais importante é que estão fazendo, pelo menos. O mais importante é que já existem mais casas espíritas se dedicando a isso, né? E que um dia, né, todos possam realmente entender que o trabalho com os animais é um trabalho como outro qualquer. Como a evangelização infantil é importante, como atendimento fraterno é importante, como um trabalho mediúnico é importante. Todos os trabalhos de uma casa espírita são importantes, inclusive o trabalho de assistência espiritual aos animais, que vocês fazem muito bem aí em São Paulo. A gente tenta fazer mais ou menos com aquilo que o Marcel deixou para a gente aqui também. Outras casas também a gente sabe que realizam um trabalho muito bacana. Então, acima de tudo, de onde o Marcel Benedetti estiver, que ele receba o nosso carinho, a nossa gratidão, né, por tudo que ele deixou para a gente, pelo legado de informações, pelos livros que ele deixou. E eu quero muito agradecer a você, Ivani, que o seu trabalho também, assim como o nosso, prospere cada vez mais, que a gente saia, né, logo dessa situação, né, de isolamento, que a gente possa voltar aos trabalhos presenciais. Que a gente sabe, o trabalho online, né, as palestras online, elas têm uma importância muito grande. A gente atinge, né, um público que a gente às vezes nem imagina. Pessoas que às vezes nem têm condições de ir ao centro espírita fisicamente, né? Pelo menos online as pessoas estão tendo contato com isso. Mas nada substitui o contato físico, né? Ver o animalzinho ali, né? A gente ter aquele contato presencial, né? É algo que é muito importante. Eu, pelo menos, gosto bastante, tenho certeza que você também. E que a gente saia logo de toda essa situação e que assim que houver segurança acima de tudo, né? Que exista a segurança da gente voltar aos trabalhos presenciais, que a gente volte com toda a força. Tenho certeza que é o anseio de todos nós, né, Ivani? Exatamente isso. E assim, deixando a última frase do Marcel, é que seja o seu falar, ele usava essa frase da doutrina, que seja o seu falar sim, sim, não, não, né? A política da boa vizinhança não vale para o espiritismo. Então, se a coisa está certa, tem que ser elogiado. Se está errado, também tem que ser falado. E ninguém tem que se ofender, né? Estamos todos juntos. É isso que eu queria fazer. Estamos juntos. Não, nós, vocês e muitas outras pessoas das casas espíritas que realizam trabalho e outros trabalhos também, né? É isso que importa. Que o amor sempre esteja no patamar das nossas ações, né? É isso que importa. E o amor geral, né? Isso aí. Dani, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe você, a toda a sua família, ao seu trabalho. E até uma próxima oportunidade. Espero que quando tudo isso passar, você esteja fisicamente com a gente aqui fazendo palestra também. Com certeza, Wilson. Foi uma honra estar com vocês. Um beijão na Vanessa, em todos os familiares. Na cachorrada aí que estava participando aí da palestra, da nossa conversa, né? Agora sossegaram. Acho que o gatinho saiu aqui do telhado, agora eles sossegaram aqui. Ivani, muito obrigado. Beijo. Fica com Deus. Beijo, Ivani. Fica com Deus. Pessoal, só passar uns recadinhos aqui iniciais, né? Que a gente, não sei se todo mundo conseguiu ouvir no começo, por conta da instabilidade aqui da internet. Então, rapidamente, só os recadinhos aqui que a gente falou no começo, para quem não conseguiu acompanhar. As nossas atividades, então, todas as segundas e quintas, palestras online. Segunda-feira tem o atendimento fraterno online. Na quinta-feira, as vibrações à distância para os animaizinhos. No primeiro domingo do mês,
esse trabalho que a gente está realizando aqui de assistência espiritual aos animais online. As palestras aqui de junho, né? Então amanhã, lembrando, amanhã é a palestra com o André Marouço, gestor da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, né? Que são rádios espíritas, né? Empresas espíritas que levam conteúdo de qualidade para todo mundo. Então, segundas-feiras, né, o nosso atendimento fraterno, quinta-feira, as vibrações à distância. Para quem tiver interesse em adquirir algum livro sobre a temática da espiritualidade dos animais, está aí na tela para vocês. Livros do Marcel Benedetti e de outros autores também que falaram a respeito da espiritualidade dos animais e também as obras básicas da doutrina espírita. Também temos máscaras, né, personalizadas com o logotipo do Jefa, quem quiser adquirir. Tudo isso é para ajudar o nosso centro, né? A gente agora tem a nossa sede própria, infelizmente ainda não conseguimos inaugurar, mas tão logo passe aí a pandemia, a gente vai inaugurar a nossa sede própria. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, está aí na tela a nossa conta bancária, né? Que serve para manter as nossas despesas, né? Com aluguel, água, luz, impostos, né? Que a gente tem que pagar, e toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E aqui a palestra de hoje, né? Da nossa irmã Ivani, e amanhã então, André Marouço, gestor da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, vai falar um pouquinho sobre a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, que são emissoras, né, espíritas e que levam conteúdo espírita de qualidade para todo mundo. Para a gente encerrar aqui a nossa transmissão da manhã de hoje, vamos passar então, fazer o nosso tratamento online, a fluidoterapia online, mentalizando a figura de Deus e de Jesus, agradecendo imensamente por tudo aquilo que temos recebido em nossas vidas, agradecer a oportunidade da vida, agradecer ao nosso Pai Celestial pelas bênçãos recebidas para os nossos animaizinhos também. Que todos eles recebam, Senhor, a vossa luz e o vosso amparo na manhã de hoje. Que a gente possa, Senhor, dentro das nossas possibilidades e limitações, sermos sempre instrumentos da vossa paz. Onde quer que estejamos, que a gente receba todo auxílio e todo amparo que for do nosso merecimento e que acima de tudo, Senhor, for da Tua vontade. Que seja feito acima de tudo, Senhor, a Tua vontade e não a nossa. Que o nosso lar terreno seja abençoado e iluminado hoje e sempre. Que os nossos familiares, os nossos animaizinhos, recebam, Senhor, a vossa luz, o vosso amparo e as vossas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, quem quiser participar do nosso atendimento fraterno online, nós ainda estamos aqui à disposição. Basta mandar para a gente as informações, basta vocês entrarem em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, ou pelo nosso WhatsApp eu vou pôr aqui na tela, ó, 15 98120 1843. Quem quiser passar pelo atendimento fraterno online, só mandar uma mensagem para a gente está aqui à disposição de todos vocês. O que é o atendimento fraterno para quem não conhece? Para quem costuma frequentar centro espírita, né, sabe mais ou menos como funciona. O atendimento fraterno é aquela conversa que a gente tem com as pessoas, muitas vezes passando por dificuldades, passando por um momento de dificuldade em suas vidas, né? Então, só entrar em contato com a gente faz esse trabalho online, né? Infelizmente não estamos podendo fazer esse trabalho presencial, mas quem quiser participar, quem quiser entrar em contato com a gente, estamos aqui à disposição. Tanto pelo WhatsApp, como também pelo nosso Skype e também pelo Facebook. Então são as plataformas aqui que a gente tem de contato. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Então o nosso WhatsApp 15 98120 1843. O nosso Skype, né, o e-mail de acesso do Skype é o jefa.sorocaba@hotmail.com e o Facebook, facebook.com/jefa. A gente conversa com vocês pelo Messenger do Facebook. Então quem quiser entrar em contato, só mandar uma mensagem para a gente em alguma dessas plataformas. A gente está aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado a todos. Peço mais uma vez desculpas pelos ocorridos de hoje. Na internet tem isso muitas vezes, né? A gente viu que deu uma oscilada em alguns momentos, mas a gente agradece imensamente a vocês que nos acompanharam. Lembrando que as nossas palestras, né, ficarão à disposição também no nosso canal no YouTube e também no Facebook para quem não conseguiu acompanhar ao vivo. Grande abraço a todos, uma ótima manhã. Fiquem com Deus.